Muito bom. Então, nós estamos vendo aqui como Deus chama, como Deus separa, como Deus, como o pastor Lázaro disse, não é quando Deus o chamou, é quando ele entendeu esse chamado. Eu vejo que é uma compreensão a mais que Deus tem te dado, que a realidade é essa mesmo, não é, Lázaro? Pastor. Deus chama a todos, não todos para irem ao Nepal, à Ásia, mas a todos nós para irmos em Jerusalém, Judeia, Samaria, e se for da vontade dele, até os confins da terra. Amém. E hoje com a internet, hoje todo mundo pode ir até os confins da terra. Pode. Eu tenho muito como exemplo a vida da senhora e do seu esposo, né? Porque quando vocês compartilham o testemunho da vida que Deus deu, da vida de vocês pra gente, para mim é como se fosse uma riqueza muito grande. Por quê? São anos de experiência. E qual foi a chamada que Deus deu para a senhora, deu para o seu esposo, né? Eu lembro que a senhora sempre fala que Deus de repente mostrou que vocês deveriam orar, ter um ministério de oração. Aí Paulo e a senhora entenderam o chamado, e hoje vocês fazem um trabalho de transformação no mundo todo. Por quê? Vocês entenderam alguns anos atrás aquilo que Deus queria na vida de vocês. E sem dúvida nenhuma, pastora, eu acho que a senhora e toda a família da senhora, tudo o trabalho que a senhora fez na África, na Ásia, os países que a senhora já viajou. Eu viajei com a senhora e tem que ter pique para viajar com a pastora Ângela. Vou falar com você, ela levanta cedo, ela saiu daqui do Brasil, foi até o Japão, e chegou no Japão, a gente já estava esperando ela na estação de trem. Ela pegou um trem-bala lá e já chegou lá na hora, assim, estava todo mundo esperando. Ela já chegou e já foi pro púlpito ministrar. Tivemos tempo de tomar banho. Nada. E se não fosse o Luciano falar com a pastora Sara, ele falou brincando assim: pastora Sara, pastora do Japão, a pastora Ângela está com fome. Era ele que estava com fome. Mas eu também. Ele disse: a pastora Ângela está com fome, vamos parar num lugar aí, uma lojinha de conveniência, no posto de gasolina. Exato. Vamos comer um sanduíche. Se não fosse esse sanduíche, a gente ia ficar até às 6 da tarde. Sem comida, Sem comida. Então, assim, e foram 4 dias intensivos lá na nação japonesa. Então, vocês são exemplo pra gente, pastora. A vida da senhora, a vida de oração são exemplo. Eu gosto muito de um homem chamado Spurgeon, e ele sempre cita um exemplo assim, fala assim, sempre cita um exemplo. Ele fala assim: você quer criar os seus filhos bem? Você quer fazer com que seus filhos sejam pessoas relevantes na sociedade? Seus filhos têm que ver você, né, os pais, como pessoas de oração. Sim. Muita gente fala assim: meu filho cresceu na igreja. Mas crescer na igreja é uma coisa, agora o seu filho crescer vendo você orar todos os dias é outra coisa totalmente diferente. E na época de Spurgeon tinha uma senhora que falava assim: no meu momento de oração, nem se os apóstolos viessem pregar o evangelho, eu pararia de orar para escutar os apóstolos. Olha. Porque eu estou ali gastando tempo com o meu Senhor. E o Spurgeon sempre falava, né? Quando eu estou com Deus, eu não tenho tempo para as ovelhas, né? Ele falava sempre assim. Então, assim, hoje o que nós precisamos, ainda mais nessa pandemia, nessa questão, essa divisão que está tendo no mundo, essa perseguição à igreja, perseguição ao cristianismo, nós precisamos realmente voltar aos nossos joelhos e orar a Deus. Porque vai nos favorecer isso. Isso é muito importante. É necessário que, como o pastor Lázaro disse aqui, a gente coloque em prática. Orar é vida de prática. Os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. De tanto que Jesus orava. Exatamente. A comunhão gostosa com o Pai. Mas, Lázaro, você chegou ao Nepal, trabalhou aquele período, construindo, ajudando, sendo exemplo. E ali no Nepal você se aculturou, você conheceu as pessoas, a gente que é brasileiro, o mineiro que gosta de um pão de queijo, gosta de um franguinho com quiabo, de um arroz, feijão, angu, carninha moída. Fala um pouquinho pra gente ali do Nepal, de onde você esteve ali, onde você mora, né? Está morando em Katmandu. Fala um pouquinho de Katmandu e um pouquinho dos costumes, da comida, o que há de diferente no Nepal
comparado com o Brasil. O asiático ele já tem um costume alimentar muito diferente do nosso. Eles são, principalmente os indianos, eles são um povo que é acostumado com tempero, né? Com muito tempero. Um arroz dele tem no mínimo aí 9, 10 tipos de temperos diferentes, né? Que eles falam kit masala ou kit masala, dependendo da região que você está na Ásia. Esse kit ele é composto de vários temperos. Então a comida nepalesa, a comida indiana, ela em toda a Ásia, ali nessa região da Ásia, ela é muito parecida. Não é igual ao Brasil, que você chega aqui no restaurante, tem uma comida específica. Ali sal. Ali sal e óleo. É isso. Lá não, lá são, onde você vai, assim, você sente o mesmo gosto. Porém, alguns anos atrás, Deus me deu a oportunidade de trabalhar com o povo mais antigo de Katmandu, que são os Newaris. O povo Newari, ele é conhecido no Nepal, pastora, como um povo de casta inferior. Né? Infelizmente, a religião hindu, ela divide pessoas, subdivide pessoas por castas. Então, os Newaris, eles são um povo inferior. Eles são responsáveis por duas coisas muito importantes no Nepal, importância também para a economia do Nepal. A primeira coisa, eles são um povo que cuida dos búfalos. E por eles cuidarem de búfalos, eles criaram uma dieta alimentar diferente de todo o Nepal. Vamos até passar o vídeo de eu comer na comida Newari. Sim. Então, eles criaram a dieta do búfalo. Então, um búfalo para eles é um animal de força, é um animal que cede calor para eles, porque na época de frio menos 10, menos 15, sem temperatura, sem um aquecimento, é quase impossível da gente sobreviver. Então, um búfalo serve calor para eles. Como? Eles constroem uma casa com 2 andares e colocam os búfalos debaixo da casa. E o calor do búfalo sobe ali e aquece a casa. Então, as casas no Nepal, nas vilas, elas são sempre assim. Então, o búfalo é um animal muito especial para eles. E o povo Newari é o povo que trabalha com búfalo. Ele a questão do leite de búfala. E o povo Newari é o povo que é responsável pelo abate do búfalo, porque o búfalo, diferente da vaca, é o único animal que eles podem comer no Nepal. Então o Newari, ele come 100% do búfalo, né? Muito poucas coisas ali, 100% da carne do búfalo é consumida pelos Newari. Aí vem cérebro, vem os olhos, vem todas as regiões, as vísceras todas. Então, eles têm essa cultura de comer esse tipo de comida diferenciado da comida nepalesa. O arroz dele não é um arroz, é um churá que ele chama, que é como se fosse um arroz prensado, como se fosse aqui a aveia. Então, é mais ou menos essa aveia, né, esse arroz prensado, com alguns tipos de feijão, que eles chamam de beans, né, que são os feijões diferentes, o preto, a soja preta, o feijão verde, o feijão branco. Eu particularmente amo a comida. Eu acho uma delícia. Eu acho muito saborosa, acho muito boa. Claro que eu não como as partes que eu não estou acostumado a comer. Eu como geralmente uma parte mais cozida, uma parte de uma costela, alguma parte nesse sentido que eles levam ao fogo e cozinham por mais tempo. Mas o Newari não. O Newari eles comem o búfalo até cru. Eles comem cru, misturam a carne ali com muito tempero, por isso eu falei da tradição do tempero. Tipo quibe crudo. Exatamente, igual aquilo. Mas lá é uns pedaços mesmo, né? Então, nós como igreja no Nepal, Deus deu pra gente, pastora, a oportunidade da gente trabalhar especificamente com esse povo. É um povo que, além da tradição da comida, é um povo também que tem a tradição de cuidar dos rituais mais antigos dos templos, né? Os rituais que são mais antigos no Nepal são os Newaris que fazem. São os Newaris que tomam a providência e tomam também ali a iniciativa dos rituais. Existem templos no Nepal que são tão sagrados para os nepaleses que somente a casta Newari tem autorização para entrar dentro do templo, né? Então vai mostrar aí também o vídeo dos templos. Sim. Eu quero que coloque muito aí esse vídeo do templo, porque eu tenho no meu canal, no meu YouTube, eu tenho um vídeo de 10 minutos só com os rituais Newaris e também com a alimentação Newari.
Então Deus deu pra gente a oportunidade de trabalhar como igreja com os Newares. E os Newares, eles têm ali uma língua diferente, uma alimentação diferente. É um povo que tradicionalmente já nasce destinado a alguma prática muito importante para o povo nepalês. Então geralmente esse povo, para a sua conversão, é muito mais complicado do que um povo como os tamangues, como os Sherpas, que são um povo... Sherpa, por exemplo, é conhecido no mundo todo pela sua força. São o único povo que consegue subir as montanhas. A senhora chegou a ver isso lá? Sim. São o único povo são que tem... os guias dos alpinistas, né? Dos Exatamente. turistas. Eles são Sherpas. Então eles são diferentes desse povo. É um povo que tem a pele mais escura, igual a minha, né? É um povo que tem uma língua diferente, uma cultura alimentar diferente. E por honra e glória do Senhor, nós temos uma igreja específica para eles. Que lindo. Eles moram em lugares separados, bairros separados? Separados. Aldeias. Eles não misturam, né? E os Casam entre si. Casam entre si. Geralmente, eu já tive até bom a senhora ter bem perguntado, porque uma vez eu casei um jovem da minha igreja, que é Newari, com uma tamangue. E a tamangue, ela é uma casta mediana e os Newares, para eles, é uma casta muito baixa. Essa cultura de separação de casta, ela é tão terrível que até alguns cristãos, eles continuam com essa separação. Uma vez eu estava terminando o meu culto, aí chegou um amigo meu, no final do culto, falou: Lázaro, esse amigo meu chegou e falou: Lázaro, eu não vou casar mais. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, eu acho que não é de Deus. Eu falei assim: como assim você não acha que é de Deus? Aí, para encurtar a conversa, para não ficar muito, muito longo, eu fui na casa dessa menina, a menina estava lá arrasada, tadinha. Ela, arrasada, aí falou assim: a minha família não permitiu que eu casasse com ele, porque ele é casta inferior. Aí eu entrei como pastor, entrei como líder, fui pulso firme e falei: olha, no cristianismo não existe separação de pessoas. Todos nós somos iguais. Todos nós recebemos de Jesus. Nós não podemos separar as pessoas por isso. Não existe pessoas inferiores às outras pessoas. É importante você dizer isso, Lázaro, porque o cristianismo é uma contracultura. Onde Cristo chega, ele muda. Ele muda. Aquilo que não é bom, essa separação, uns se julgarem mais do que os outros, não é correto de acordo com as Escrituras. Exatamente. E aí eles entenderam. Entenderam, casaram, hoje já têm filhos. Que bom. E para mim, assim, é algo que eu fico emocionado. Nossa, graças a Deus, na nossa igreja no Nepal, eu já casei 3 e todos esses 3 têm filhos agora, né? Então, uma agora está grávida agora, e para mim é uma felicidade muito grande. É como filhos, né? Mesma coisa, é a mesma coisa. Então você vai estar assistindo aí um pouquinho sobre os Newares, sobre a comida, vendo um pouquinho desses costumes aí, conhecendo um pouquinho da capital lá, Katmandu. Vai ser muito lindo. E terminar a série, hoje nós vamos mostrar para você tudo a respeito da comida Newari. Tô aqui com o Dave, nós vamos entrar agora no restaurante Newari e vamos mostrar tudo para você como é que funciona, tá ok? É isso aí, bora, vem com a gente. O que não pode faltar no meu canal é o que eu como, não é verdade? Nós estamos na série mostrando aqui a respeito da cultura e da comida nepalesa. Nós estamos em Lahana, em Katmandu, e eu vou mostrar para vocês aqui como é feita a comida ainda no Nepal de forma milenar. Estou com o David do meu lado e nós vamos falar também a respeito da cultura Newari. Fica com a gente, mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, de assinar, de ativar as notificações e de compartilhar esse canal, pelo menos com um amigo aí, tá bom? Fica com a gente e vamos comer junto essa comida nepalesa milenar. Quero mostrar para vocês como que o povo nepalês cozinha.
Você vai ver que do meu lado aqui tem uma mulher preparando molho de tomate. Do outro lado aqui tem as pessoas cortando a carne de búfalo, o miúdo do búfalo, que usa muito no Nepal. E aqui é um local específico onde eles fazem a comida mais voltada assim com a carne do búfalo. Então vou mostrar para vocês direitinho como é que funciona, tudo direitinho. Gente, começamos a respeito da comida Newari. E como é tradição, toda vez que você vai comer comida Newari, você tem que tomar essa bebida fermentada aqui. Isso aqui é feito com uma flor nepalesa. É fermentado, já tô falando que é fermentado. E você tem que pelo menos tomar, para mostrar para eles que você está interessado a comer a comida deles. É tradição, não tem como. Você tem que experimentar isso nessa tigelinha feita de barro aqui. O gosto é bem forte. Bem forte. Como é fermentado, eu tô muito com medo. Eu só tomei mesmo para não fazer falta de educação. Vou mostrar para vocês a comida aqui. Isso aqui é a panqueca, igual eu falei. É feita de arroz, farinha de arroz com ovos. Isso aqui a gente chama de sarga aqui. Eu esqueci o nome em português, não sei se é salga, alguma coisa nesse sentido em português. Isso aqui é um feijão verde que tem no Brasil, eu também não lembro o nome, mas ele é mais específico nessa área. Isso aqui é muito apimentado, é um grão, são grãos misturados com uma pasta muito apimentada e com pedaço de alguns vegetais específicos aqui do Nepal, que eu não vou lembrar o nome daquilo. Tem outra coisa aqui, olha, é a batata, que a gente chama de alu. Toda comida nepalesa tem que ter a batata. Isso aqui é o ovo com bastante tempero e frito, cozido, depois de cozido, frito. Isso aqui é a soja preta, essa soja. Esse aqui é o arroz que a gente chama bituin rice aqui. Esse aqui é um arroz seco e prensado. E isso aqui é o principal, é a carne de búfalo. É a carne de búfala, né? Búfala, que é com bastante pimenta e feito na brasa, no forno, no fogo de brasa, como se fosse brasa, né? E é isso aí. Como diz meu querido pastor Lucinho, ser missionário é fácil. Quero ver ter estômago missionário. Isso aqui é carne de búfalo crua, com bastante tempero, bastante alho, cebolinha, salsa, pimenta, curry, mas tá crua. Vou comer aqui pra mim. Nunca comi. Isso aqui é a minha primeira vez que eu como aqui no Nepal. Mas vou comer pra falar com vocês qual que é o gosto. Um gosto muito forte de alho. E é crua. E é isso, crua, carne crua. It's tasty, it's not so very good. Até que o gosto é bom, mas tem que comer, senão para não fazer desfeita, né? Depois da comida, depois do arroz seco, depois da batata, depois da carne de búfalo cozida e assada, depois da carne de búfalo crua, agora vem a hora do intestino do búfalo. Aqui tem todas as partes do intestino, bochecha, todas aquelas partes, até uma parte do couro. E agora eu vou comer pra
ver qual que é o gosto, né? Na minha terra, em Minas Gerais, a gente chama de dobradinha. Mas essa aqui é frita. Isso aqui é gostoso. Pra quem gosta de miúdos, é muito bom. Olha aí. Muito apimentado. Muito. Não dá mais não, hein? Isso aqui, né? Acabei de comer, mostrei pra vocês um pouquinho a respeito da cultura nepalesa, da comida nepalesa. Eu gostaria de saber de você, o que você achou desse vídeo? Talvez você achou estranho a carne de búfalo crua, se você achou estranho o intestino cru, o intestino de búfalo. O que vocês acharam? Comenta pra mim aqui embaixo. E é isso aí, viu? Não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de dar o seu like. Um forte abraço, até o próximo vídeo, tá ok?